À medida que a gente vai crescendo e envelhecendo na vida, é necessário uma certa mentalidade de batalha. A gente vai se expondo muito mais em uma zona de conflito. É como se a todo momento a gente estivesse em conflito à medida que a gente vai se tornando adulto. Essa foi uma reflexão que eu tive com um paciente que eu acabei de atender, agora é 20h30, meu último paciente do dia, e eu queria compartilhar com vocês aqui essa reflexão, então fiquem aqui no vídeo, porque esse tema é interessante e vai ajudar você. Beleza, vamos lá. Ó, seguinte, presta atenção. À medida que a gente vai envelhecendo, se você for perceber, se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber o seguinte: olha, quando eu era uma criancinha, um pimpolhinho, eu tinha segurança, né? Eu tinha estabilidade. Então alguém cozinhava pra mim, alguém pagava minhas contas, alguém marcava meu médico, alguém me limpava, alguém me dava banho e por aí vai. Hoje o meu filho, José Francisco, ele tem 1 ano e 2 meses, no momento que eu gravo esse vídeo. Ele depende de mim, sou o pai dele, e da minha esposa, que é a mãe dele. Ele depende 100% para comer, para tomar banho. Hoje ele já tá andando, mas ainda assim ele precisa da gente para poder se locomover de alguma forma para lugares mais distantes, né? Isso é óbvio. E aí, pessoal, à medida que ele for crescendo, ele vai se tornar menos dependente de mim e da minha esposa. E aí, é à medida que ele vai se tornando menos dependente, ele vai entrando numa zona de conflito. Que foi esse termo que eu quis usar com esse paciente que eu acabei de atender, zona de conflito. Existe uma parte da nossa vida que ela é recheada de conflitos. Sejam conflitos internos, quem sou eu, que profissão que eu vou seguir, que faculdade, né, que curso eu vou fazer, essa pessoa que eu gosto, será que ela é uma boa pessoa? E conflitos externos. Então, um conflito com o meu chefe, com o meu pai, com a minha mãe, com a sociedade, com a cultura, com o mercado de trabalho, enfim, ah, com as redes sociais, enfim. Inevitavelmente, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai envelhecendo, a gente cai em uma zona de conflito. Ok, Jonathan, esse é o fato. Até agora aqui eu não falei nada demais, eu não falei nada de novo, nada que ninguém saiba, tudo bem? Se você tá na fase adulta, você provavelmente está passando por algum conflito interno ou externo, e provavelmente você vai concordar comigo que existe uma zona de conflito na vida adulta. Ok, e até aqui a gente precisa dar agora um próximo passo, que é a gente ter uma mentalidade pronta para esse conflito. Porque veja bem, vamos lá. Quando uma pessoa chega na terapia, o que leva uma pessoa para terapia? É o fato dela estar na zona de conflito. Ninguém procura terapia quando não está em conflito. São poucas as pessoas, é uma exceção. E a terapia também não serve só para isso, mas é uma exceção, tudo bem? Todos os meus pacientes chegam na terapia com um conflito. Jonathan, eu devo sair do meu emprego? Jonathan, estou com burnout. Eu devo ou não sair do meu emprego? Jonathan, o meu marido, eu acho que ele tá me traindo. E eu, assim, talvez eu quero me separar, mas assim, eu tenho 2 filhos. Jonathan, o meu trabalho tá sendo muito exaustivo. O que que eu faço? Eu preciso desse trabalho, eu não posso sair do trabalho. Jonathan, estou grávida, estou numa depressão pós-parto e o meu casamento não tá muito bem. Enfim, isso acontece. Conflitos humanos, internos e externos. Isso acontece, tá? Ok. Então, o primeiro grande ponto aqui de aprendizagem pra gente. Conflitos existem. Se você é um adulto, saiba que conflitos existem. Conflitos, eles estão presentes nas nossas vidas. E aí, no meio de tudo isso, pessoal, a gente precisa saber quais conflitos a gente vai enfrentar. Conflitos existem, mas quais conflitos eu quero enfrentar? Vamos lá, vou trazer um pouco da minha vida pessoal aqui. Hoje eu sou o empreendedor, então eu sou um psicólogo clínico. Um psicólogo clínico é um tipo de empreendedor, tá? Ele é um profissional liberal. Ok. Mas eu poderia ser um CLT, eu poderia ser um concursado. Num desses três aqui, eu enfrentaria, tal como eu enfrento, conflitos, problemas,
de desafios, tristezas, ansiedades, percas e ganhos, benefícios e malefícios. A questão é que eu decidi, por vontade própria, enfrentar esses conflitos que eu enfrento hoje dentro da clínica. Ponto. Não quis enfrentar os conflitos de um CLT ou de um concurso público. Ponto. Eu escolhi. A gente precisa escolher quais os conflitos que a gente vai passar. E preste muita atenção se talvez você não está num conflito que você não queria estar, mas que por negligência, omissão e ignorância, você acabou caindo ali. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque talvez, muito provavelmente, você está passando por um conflito que, se você parar para pensar 2 minutinhos, você vai falar: eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar aqui. Exemplo, quando você já é maior de 18 anos, você já trabalha, você ainda mora com seus pais, você ainda tem conflito com seus pais, mas você continua dentro da casa deles. Se você parar para pensar por 2 minutos, talvez você chegue à conclusão de: caramba, eu não preciso estar aqui, eu não sou obrigado. Portanto, quando eu tomo essa consciência, eu falo: tá, eu não quero me envolver nesse conflito, poxa vida. E aí eu saio da casa dos meus pais. Ou eu não quero mais ficar nesse conflito em atender pacientes e ser empreendedor, ser um profissional liberal. Eu deixo de ser um profissional liberal e vou virar um CLT ou um concursado, ou vice-versa, depende o lado que você tá. Isso é muito importante, pessoal. Segunda coisa, então, primeiro, você precisa escolher os conflitos que você quer estar, que você está disposto a passar. Lembrando que a gente não consegue se livrar dos conflitos, tá? Segunda coisa, a gente ter de fato uma mentalidade de enfrentar conflitos. Então, uma mentalidade de batalha, uma mentalidade de assim: olha, eu não estou privado de conflitos. Eu vou precisar passar por isso. A guerra, a batalha, o conflito é inerente. Então, aquela prova, aquele concurso que eu quero fazer é inerente. Eu não tenho como escapar dele. Eu preciso enfrentar aquilo ali. Eu preciso falar com o meu pai um assunto difícil. Eu preciso falar com os meus irmãos um assunto complicado e delicado. Eu preciso falar com a minha esposa algo que eu não gostaria de falar. O conflito é iminente para a vida humana. Você sempre vai passar por um conflito. E a melhor forma de você passar por esse conflito é assumindo o conflito e, dois, se preparando para ele. E aí vem um ponto 3, que é: se prepare para os seus conflitos. Se prepare para aquilo que você está enfrentando. Se você tem um conflito que é pagar uma dívida com o banco, por exemplo, se prepare. Faça uma organização, peça ajuda para pessoas, procure um consultor financeiro, estude finanças, comece a sacrificar certos gastos que você tem para conseguir pagar essa dívida. Que é um conflito, que é uma batalha, um desafio que você vai ter que enfrentar, que você mesmo criou e, enfim, não me importa o porquê, mas é isso aí, ok? Se você tem que conversar com o seu pai um assunto difícil, se prepare. Procure terapia, procure uma ajuda, um direcionamento. E se prepare para isso. Saiba se essa conversa precisa acontecer. Se você tem alguma coisa para falar com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, se prepare. Se prepare. A terapia, ela, de alguma forma, ela serve para isso. Para ajudar a gente a criar uma mentalidade, não de uma mentalidade de achar que as coisas não vão acontecer e que tudo vai ficar bem, mas uma mentalidade de: olha, eu preciso passar por isso, eu preciso passar isso da melhor maneira possível, eu preciso estar preparado para passar por isso, ok? Os conflitos existem, muitas vezes a gente cai nessa zona de conflito, muitas vezes a gente é jogado lá contra a nossa vontade. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai envelhecendo, essa zona de conflito, ela se torna quase que um campo em que a gente vive ali, então a gente está sempre em conflito, ok? À medida que a gente vai virando, vai sendo adulto. E é bom que a gente esteja preparado. É bom que a gente saiba o que fazer. É bom que a gente já esteja esperando o conflito. E não fique esperando que a vida vai ser como anos atrás. Que você vai ter o que você quer,
que as pessoas vão te respeitar, que as pessoas vão gostar de você, que você vai ter segurança, que você vai ter estabilidade. É bom que você nem pense nisso durante um momento da sua vida. Você pode sim querer conquistar sua segurança financeira, sua estabilidade financeira. A não ser que você seja herdeiro, não tem nem por que você pensar nisso, em querer ter isso e assim, você vai pensar em construir, mas não pensar em querer ter um agora. A não ser que você seja herdeiro, ok? Mas se você não for herdeiro, você vai ter que pensar em construir, não em querer desfrutar de uma segurança financeira. Espero que eu tenha ficado claro isso para você. Comecemos 2025, esse vídeo está sendo gravado no começo de 2025. Comecemos 2025 com essa mentalidade. Quais batalhas eu quero enfrentar? Quais conflitos? Quais são esses conflitos, né? E o que eu preciso para passar por esses conflitos? A gente não pode entrar numa luta, a gente não pode entrar numa batalha, a gente não pode entrar numa guerra desprovido de armas. Um soldado que entra numa guerra sem armas, ele morre. Você não é o carinha, o Desmond Doss do Até o Último Homem. Você não é ele. Você precisa de armas, você precisa de recursos, você precisa de meios de resolver problemas e conflitos. Seja conflitos amorosos, conflitos de saúde, conflitos financeiros, conflitos existenciais, conflitos sexualidade, conflitos sociais, conflitos culturais, conflitos intelectuais, etc, etc, etc. Você precisa de meios para lidar com conflitos. E é bom que você saiba como fazer isso. A terapia serve exatamente para isso. Inclusive, se você tem vontade de começar a fazer terapia, se você tem curiosidade de como é fazer terapia, se você nunca fez, se você quer começar mesmo, fala comigo aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um link do WhatsApp, é o link do meu WhatsApp, que eu deixei aqui público, para pessoas que queiram começar a fazer terapia, queiram entender como é terapia, queiram saber mais como é terapia. Fala comigo, a gente marca uma sessão, a gente marca uma conversa. Geralmente a primeira sessão eu não cobro, beleza? E a gente conversa sobre os seus conflitos. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo tenha feito sentido para você, tá? Que de alguma forma te ajude a criar uma nova mentalidade, uma mente mais forte para o ano de 2025. Se você está vendo esse vídeo em outro momento da história do mundo, para a vida de forma geral. É isso. Um forte abraço e nos vemos em breve. Até mais.